Então, bom dia a todos. Eu sou a Gabriele, como a Patrícia falou, eu sou engenheira ambiental e atualmente estou cursando mestrado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, trabalhando com essa questão da economia circular e avaliação do ciclo de vida no contexto alimentar. Bom, diferente um pouco da apresentação que vocês viram ontem, a minha pesquisa ainda está em andamento. Então, ontem a Flora trouxe para vocês os resultados da pesquisa dela e tudo mais, mas a minha eu ainda não finalizei. Então, o que eu vou trazer mais para vocês é o conceito, né, de como que essas ferramentas podem se relacionar e serem aplicadas nesse contexto, mas eu ainda não tenho resultados finais, assim, da minha pesquisa. Bom, então primeiro aqui, o que é a economia circular, né? Para a gente falar sobre a economia circular, primeiro a gente tem que entender o nosso modelo linear de produção e consumo. Desde que aconteceu a Revolução Industrial, a forma de produzir e consumir vem seguindo esse modelo. Ou seja, a gente extrai os recursos naturais, que vão ser utilizados como matéria-prima, né, na produção. Depois os produtos são distribuídos, utilizados e descartados. Simplesmente seguindo essas etapas, e no final da sua vida útil, digamos assim, ele é descartado. Dentro desse contexto, surgiu esse conceito de obsolescência programada, ou seja, os produtos eles já eram produzidos com uma vida de utilização, assim, um tempo de utilização pré-programado. Por que isso era feito, né? Porque quanto mais as pessoas precisassem comprar, mais as empresas iam lucrar, né? Então, as empresas já produziam o produto pré-estabelecendo um tempo que ele pudesse ser utilizado e depois fosse descartado. Um exemplo que eu posso trazer bem claro são os nossos celulares. Todos os anos surgem novos modelos de celulares e tem pessoas que trocam de celular todos os anos. E isso gera uma grande quantidade de resíduo que vai causando um impacto ambiental muito grande lá no final do processo. Mas esse modelo também começou a mostrar algumas perdas desnecessárias, né? Porque todo esse recurso que está sendo utilizado nessa produção estava sendo simplesmente descartado. E não só o recurso, mas também a energia, a mão de obra, tudo que foi utilizado nessa produção. Isso começou a trazer uma preocupação com a questão dos recursos, né? Porque esses recursos, eles são, em sua grande maioria, finitos. Então, uma hora, se a gente vai utilizando, eles podem acabar. E como que a gente vai continuar a nossa produção se os recursos acabarem? Então, esse modelo, ele mostrou totalmente insustentável. Ou seja, se ele continuar acontecendo dessa maneira por muito mais tempo, o nosso planeta ele não tem a capacidade de suportar essa forma de produção. E é aí que surge, então, a economia circular. Como vocês podem ver, aqui a gente tem as mesmas etapas que tinha no processo anterior, mas foram inseridas aquelas ali que estão nessas setinhas rosas, que são as etapas de reciclagem, remanufatura, redistribuição, reparo e reuso. E também a gente consegue perceber que a setinha dos recursos naturais, que é aquela roxinha, e do descarte, que é a vermelhinha, elas estão menores, elas diminuíram. Ou seja, eu extraio menos recursos naturais e eu também descarto menos lá no final do meu processo. Quando eu consigo pegar os meus recursos e reinserir eles dentro do processo, através desses, né, por meio desses processos de reciclagem, de reuso, de remanufatura, eu consigo evitar essa extração de mais recursos naturais. E eu estou aproveitando melhor os recursos que eu extraí do meio ambiente. Então, a economia circular ela tem esse objetivo, que é extrair menos recursos, né, otimizar a utilização dos recursos e também gerar menos impacto lá no final, gerar menos resíduos, além também de utilizar menos energia e menos água. Então, a economia circular ela tem, em resumo, né, esses três princípios: preservar e aumentar o capital, ou seja, né, preservar esses recursos, otimizar o rendimento dos recursos, ou seja, utilizar
ao máximo aqueles recursos que eu puder dentro do meu processo produtivo e fomentar a eficácia dos processos, ou seja, quanto mais os meus processos forem eficazes, forem eficientes, quanto mais eu puder aproveitar aqueles recursos, menos eu vou precisar extrair mais matéria-prima do meio ambiente e menor vai ser o meu impacto ambiental. Gabriele, aí entra também as questões, por exemplo, do por que é importante a gente ter em empresas dar essa devida importância para a questão da gestão ambiental, né? Porque esse processo de gestão ambiental também, ele envolve essa eficácia dos processos. Quando a gente consegue implementar um programa de gestão ambiental dentro de uma empresa, você vai pensar em todos os processos, buscando minimizar perdas. Então, automaticamente também você está reduzindo os seus gastos, eventualmente até potencializando os seus recursos financeiros, né? Isso, exatamente. Você vai estabelecer alguns indicadores, né, que você pode ver como que o teu processo está sendo mais eficiente. Um exemplo bem simples. Por exemplo, eu vou instalar uma máquina lá diferente no meu processo que utiliza menos energia, né? Utilizar menos energia vai reduzir meu impacto e eu consigo, através desses indicadores, né, quanto eu utilizava de energia antes, quanto eu utilizo agora, medir a eficácia do meu processo. E também a questão financeira, que dentro das empresas é muito importante, né? Uhum. E você fez eu lembrar uma coisa muito interessante também, que quando a gente fala aqui de economia circular, se antes as empresas pensavam nessa questão do lucro muito forte, né, da obsolescência programada, de você produzir, vender, vender, vender e lucrar, lucrar, hoje em dia a gente vê que as empresas elas já estão indo para um pensamento diferente. As empresas elas já produzem, elas já desenham, planejam, programam os seus produtos, os seus processos, para que eles sejam mais ambientalmente amigáveis, né? Até porque o consumidor, né, as pessoas, elas também estão cobrando isso das empresas, né? Hoje em dia, quando a gente vai fazer alguma compra, quem já tem esse pensamento um pouco mais ambientalista, digamos assim, a gente vai medir isso. Será que eu preciso comprar um produto que vem com tantas embalagens? Será que eu vou comprar um produto que vem numa embalagem de plástico ou de isopor? Então, se o consumidor ele começa a ter essa visão, isso obriga as empresas também a terem essa visão, a projetar suas embalagens para que elas possam ser reutilizadas, a projetar embalagens que já utilizam material reciclado, né? Por exemplo, a gente tem o exemplo da Unilever, que é bem legal, que eles já utilizam algumas das suas embalagens feitas com plástico que vem da cana-de-açúcar, então que já é um plástico que, né, tem um impacto ambiental menor. Então, as empresas elas foram levadas até pelo pensamento do consumidor a mudar a sua forma de visão, né? Hoje a economia circular ela é aplicada em muitas empresas. Por exemplo, me vem sempre na cabeça o Boticário, né? Porque ele já tem até na embalagem escrita que você pode retornar essa embalagem em alguma unidade do Boticário. Então, as empresas já produzem os seus produtos já pensando como que vai entrar de novo no processo delas, de uma maneira que elas mesmas consigam reaproveitar, né? Então... Exatamente. E também tem a questão da logística reversa, né? Que é totalmente ligada com a economia circular, que tem legalmente, né, na lei, obriga alguns tipos de empresa a fazer esse retorno, né? A devolver o seu produto para que a empresa que produziu dê a destinação final adequada. Então, também existem algumas empresas que são obrigadas a fazer isso pela lei, mas outras já têm essa visão, né? Já fazem mais por essa questão ambiental mesmo. Uhum. Certo? Ficou clara essa parte aqui da economia circular? Eu estou falando bem por cima, bem simples mesmo, né? Até porque acho que a Patrícia vai também englobar um pouco disso nas próximas aulas dela. Mas é só para a gente ter uma visão realmente de o que é a economia circular, né? Para entender como ela pode ser aplicada aqui nesse contexto. Tudo bem? Uhum. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão alimentar, né? Como eu falei lá no começo, eu vou explicar como que a economia circular é aplicada nesse contexto. Tá, mas por que o contexto alimentar ele é importante, né? Por que quando eu fui desenvolver a minha pesquisa do mestrado, eu pensei nessa questão alimentar? Bom, a gente sabe que a população ela vem crescendo de maneira constante nos últimos anos.
E quanto mais pessoas a gente tem no planeta, mais alimento precisa ser produzido, né? Porque a gente precisa alimentar todas essas pessoas. Essa questão é tão importante que a ONU colocou dentro dos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável o objetivo número 2, que chama Fome Zero. Mas, apesar dele ter esse nome, ele não visa só erradicar a fome. Ele também busca uma maior segurança alimentar, uma melhoria nutricional e envolve também uma agricultura sustentável. Ou seja, não basta só a gente dar comida para as pessoas. A gente tem que pensar que essas pessoas tenham acesso à comida sempre que elas precisarem, né? A gente precisa comer todos os dias, a gente precisa comer muitas vezes ao dia. E também que sejam comidas nutritivas, comidas que supram a necessidade das pessoas como ser humano, né? De vitaminas, minerais, etc. Mas é interessante, quando a gente observa essas metas do desenvolvimento, dos ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eles falam muito em promover a agricultura sustentável, em aumentar a produtividade, em desenvolver ferramentas que tornem a agricultura mais produtiva, mas eles não falam muito sobre reduzir os desperdícios de alimentos. Alguns dados da FAO, que é a Organização Mundial que trata sobre agricultura e alimentação, mostram que 1/3 de todo o alimento que é produzido no mundo é desperdiçado todos os dias. Então, se a gente desperdiça 1/3 de todo o alimento que a gente produz, por que não buscar ferramentas que reduzam esse desperdício e consigam pegar esse alimento que está sendo desperdiçado para suprir essa demanda alimentar? Ao invés de a gente produzir mais, produzir, a gente reduz o desperdício e consegue também atuar nessa questão da erradicação da fome. E também, né, Gabriele, porque, que nem a Flora falou ontem, né, 50% dos nossos resíduos, eles são compostos de resíduos orgânicos, né? Então, quanto mais desperdício a gente tem, mais também a gente está aumentando essa fração de resíduo que está sendo descartado, né, e que vai virar um resíduo que, se a gente não tiver uma forma de aproveitamento dele, vai simplesmente para um aterro esperar ele se degradar, né? Isso mesmo. É por isso que eu coloquei ali nessa próxima etapa dos impactos ambientais, né? Por que o desperdício de alimento, quais são os impactos ambientais do desperdício de alimento, né? E um deles é realmente esse, a geração de resíduos. Se você pensar que 50% do resíduo que a gente tem nas grandes cidades, ele poderia simplesmente não existir, né? A gente poderia utilizar ele como uma fonte de renda, inclusive. Uma coisa que você até falou na aula de ontem. A gente pega esse resíduo e enterra. Literalmente, nós estamos enterrando dinheiro. Porque a gente pode utilizar esse resíduo de várias formas, que é uma coisa que eu vou até mostrar para vocês ali para frente. Então, reduzindo a quantidade de resíduos orgânicos que vão para os aterros, inclusive a gente aumenta a vida útil do aterro, né? O aterro vai poder funcionar por mais tempo se você reduzir a quantidade de resíduos que vai para lá. Mas voltando ali ao desperdício de alimentos, dentro dessa etapa entra a avaliação do ciclo de vida, que é uma ferramenta de gestão ambiental, que eu também não vou me aprofundar muito, mas aqui você consegue, através de softwares, né, e tudo mais, avaliar todas as etapas do ciclo produtivo de qualquer produto e você consegue observar em quais dessas etapas que ocorre maior impacto ambiental, em diferentes categorias de impacto, né, tanto aquecimento global, eutrofização, toxicidade, diferentes tipos de impacto, e você consegue, então, encontrar os gargalos, né? Onde que eu posso atuar aqui no meu ciclo de vida que eu possa reduzir esse impacto ambiental. Então, no ciclo de vida alimentar, em geral, o maior impacto acontece na parte do transporte. O maior desperdício, desculpa, acontece na parte do transporte. Mas o desperdício, ele vem desde quando você está cultivando o alimento, lá, desde a plantação. Porque lá pode acontecer práticas de manejo erradas, que desperdiciam o alimento. No transporte pode acontecer diversas coisas, né? Por exemplo, vocês já devem ter percebido, quando a gente está na rodovia, por exemplo, aqueles caminhões de soja, que a soja fica pulando e batendo no vidro do carro, aquilo é um desperdício de alimento. A forma que os produtos são acomodados dentro do caminhão,
será que ao invés de eu colocar 20 quilos de tomate, eu colocar 10 quilos de tomate, eu reduzo ali os tomates que vão estragar? Mas aí também eu vou ter que aumentar minha quantidade de caminhão. Isso vai aumentar meu impacto, né? Como que eu meço isso? Através da avaliação do ciclo de vida. Então, a gente consegue colocar esses diferentes cenários lá e medir quais dessas minhas ferramentas aqui que pode reduzir o meu impacto. Mas, continuando, no transporte acontece uma grande quantidade de desperdício, mas a parte de distribuição também é uma parte importante. Quando a gente vai no mercado, por exemplo, comprar frutas e verduras, o que a gente faz? A gente escolhe, né? A nossa mãe ensinou a gente sempre assim. A gente vai escolher aquela fruta, aquela verdura que está menos machucadinha, né? Menos estragadinha. Essa é a nossa cultura. A nossa cultura ensinou a gente a ser assim. Mas será que uma banana que está com uma coisinha preta ali na casca, ela realmente não pode mais ser utilizada? Será que se eu comprar uma maçã que está com um machucadinho na casca, realmente ela não pode mais ser consumida? Então, culturalmente, a gente já escolhe os alimentos mais bonitos para consumir. E o que acontece com aqueles alimentos feios? Em geral, eles são desperdiçados. Mas eu vou mostrar para vocês alguns exemplos bem legais de coisas que estão acontecendo já aqui no Brasil, de projetos que pegam essas frutas feias, que a gente chama, para serem aproveitadas. Elas não são alimentos que não estragados, podem... né? Exatamente. Claro, aqui a gente precisa ter o bom senso, né? A gente não vai pegar um alimento que está realmente estragado para consumir, né? Mas se ele está com uma machucadinha, alguma coisinha ali, ele ainda pode ser consumido. E por fim, né, nessa etapa do ciclo de vida dos alimentos, está a parte do consumo. Quantas vezes a gente compra esses alimentos e eles estragam dentro da nossa geladeira? Será que a gente não precisa ter aí uma conscientização ambiental das pessoas, uma educação ambiental, para ensinar as pessoas a planejarem essas suas compras, né? Se tem uma coisinha estragando na geladeira, o que eu posso fazer com aquilo antes que estrague, ao invés de simplesmente colocar no lixo, né? Mas isso é uma questão bem interessante, porque eu mesma, trabalhando com isso e vendo isso todos os dias da minha vida, mesmo assim as coisas estragam às vezes na minha geladeira. Então também isso é uma questão cultural, que a gente precisa mudar essa chavinha na cabeça das pessoas. Você deixar a comida estragar dentro da sua geladeira, você também está desperdiçando dinheiro, porque você pagou por aquela comida. Então, né, são diversas frentes que a gente precisa perceber a importância para trabalhar nessa questão do desperdício de alimentos. O desperdício de alimentos, então, como eu já disse, vai ter esse impacto ambiental relacionado com a geração de resíduos e também um impacto ambiental bem relevante relacionado com a produção agrícola. Porque quanto mais alimento é desperdiçado, mais alimento eu preciso produzir para suprir aquela demanda alimentar que eu tenho. E a agricultura, ela é uma atividade extremamente impactante. Alguns estudos mostram que a agricultura, ela utiliza aproximadamente 70% da demanda de água doce que a gente tem no mundo. Ela é responsável por aproximadamente 25% das emissões de gases do efeito estufa, sem contar a utilização de agrotóxicos, a questão da eutrofização, a questão do desmatamento. Então, a produção agrícola, ela é extremamente impactante. Se a gente puder, de alguma forma, minimizar o desperdício, minimizar as outras questões, para poder também reduzir essa necessidade de produzir mais, a gente também vai estar atuando nessa questão do impacto ambiental. Certo? Mas, afinal de contas, eu falei sobre economia circular, eu falei sobre o contexto alimentar, mas como que a economia circular pode ajudar nessa questão de reduzir os desperdícios alimentares? Então, aqui eu trouxe seis atividades, né, 6 alternativas que a gente poderia aplicar nessa questão. Quer dizer, são 5 alternativas e o último ali, aterros sanitários, é só quando realmente a gente não tem mais nada que a gente possa fazer com o alimento. Então, a primeira é a questão da redistribuição dos alimentos. Como eu falei, eu vou mostrar um pouquinho para vocês alguns projetos que já atuam nessa área, mas isso ainda é uma questão
culturalmente não muito bem vista no Brasil. Se você falar para as pessoas que você está reutilizando o alimento, né, entre aspas, você está pegando um alimento ali que ninguém quis comprar e distribuindo, dando para as outras pessoas, a gente fica primeiramente assim com uma pulguinha atrás da orelha. Como assim isso está acontecendo? E até um tempo atrás, isso era, inclusive, proibido. Dependendo da forma que o alimento estava, isso era proibido. Só no ano passado, dia 23 de junho de 2020, foi aceita, né, assinada essa lei 14.016, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e doação de excedentes, que permitiu que os excedentes de alimentos fossem doados. Lógico. Gabriele, eu tenho uma dúvida. A minha mãe trabalhava num restaurante, né? E lá a comida daquele dia, se não fosse consumida no dia, já tinha que ir tudo fora mesmo se tivesse boa, porque estava boa, né? Foi produzida naquele dia, terminou o expediente, não foi consumida e ia para o lixo. E não podiam doar. Nesses casos, agora com essa lei, eles permitem que seja feita a doação desse alimento que tá bom, que alguém poderia comer, mas que não foi consumido naquele dia no restaurante. Sim, nessa lei, inclusive, está descrito isso, que podem, inclusive, ser alimentos já cozidos, né? Tem alguns projetos que não aceitam alimentos já preparados, só alimentos in natura, mas aqui na lei diz que pode. Por exemplo, o próprio restaurante, o estabelecimento, ele pode criar algum projeto para conseguir fazer essa destinação, mesmo que ele não encontre um outro projeto já existente, né? Isso, sim. Lógico, eles colocam esses tópicos que eu coloquei aqui, que é importante a gente observar, né? Que sempre o alimento esteja apto ainda a ser consumido, né? Próprio para o consumo. Que ele não vá causar algum dano para a pessoa que vai consumir aquele alimento. Mas, a partir dessa lei, que só no ano passado, imagina, que foi lançada essa lei, que isso pode ser feito. Lógico, isso teve muito um impulso, assim, dado pela pandemia, né? Porque a gente conseguiu observar aí muitas pessoas que estavam realmente passando fome mesmo, né? Então, isso veio muito por essa questão da pandemia, da gente poder realmente pegar, reduzir esse desperdício e conseguir doar esse excedente para as pessoas. Então, isso foi um passo muito importante, porque imagina, nos restaurantes é muito alimento que é jogado fora, né? Então, essa lei é um passo extremamente importante nessa utilização da economia circular, nessa questão dos alimentos. A segunda alternativa aqui que a gente tem é a produção de novos produtos alimentícios. Então, por exemplo, eu tenho um tomate que está um pouquinho passado, ele fica molenguinha lá, ninguém quer comprar, ninguém quer consumir. Não posso utilizar esse tomate para produzir um molho? Não posso utilizar uma fruta para produzir uma geleia? Aqui entra também a questão da gente utilizar integralmente os alimentos, né? Uma casca que hoje em dia eu jogo fora, será que eu não posso utilizar para fazer uma torta, uma farofa, né? Cascas, folhas, sementes, tudo pode ser aproveitado de alguma maneira dentro das refeições. E isso está reduzindo lá no final a quantidade de resíduo que vai ser descartado. A terceira é a produção de ração animal. Então, aqui não é a questão da gente pegar a comida que a gente fez em casa e dar para o cachorro comer, mas é uma questão industrial mesmo, de você pegar essas sobras de alimento e produzir ração para os animais. Essas três primeiras são as que têm prioridade, porque elas envolvem alimentação, tanto de ser humano quanto de animal. Então, quanto mais a gente puder reaproveitar, né, os alimentos nessas três primeiras etapas, melhor. Depois entra a questão da compostagem, que a gente conseguir reaproveitar aqueles nutrientes que estavam sendo jogados fora, né, através desse processo da compostagem para produzir adubo e fertilizantes que vão ser utilizados de volta lá no início na produção dos alimentos. Hoje em dia, pouquíssimo a gente vê as pessoas fazendo isso, a compostagem nas suas casas, né? Mas já existem alternativas, assim, de mini composteiras, aquelas que utilizam minhoca, né, vermicompostagem, que você consegue fazer dentro de casa, que não gera cheiro nem nada,
e você pode pegar os seus resíduos que você utiliza aqui na tua casa, que você gera aqui na sua casa, para fazer a compostagem. E tem algumas cidades que já fazem isso em grande escala. Por exemplo, lá em Florianópolis, onde a Patrícia fez o mestrado, você pode levar os seus resíduos orgânicos numa estação da própria prefeitura, que isso já é feito em grande escala. Depois, a geração de energia também, que é uma forma de você gerar também a questão financeira, né? Você colocar aqueles alimentos, aqueles restos, né, dentro de um biodigestor que vai gerar gases, que você consegue gerar energia. E, por fim, quando não tiver mais nenhuma dessas alternativas que pode ser feita e nenhuma outra alternativa, você pode descartar, afinal, nos aterros sanitários. E também é importante frisar que essa destinação final tem que ser uma destinação adequada, né? Não vai... Hoje a gente sabe que no Brasil ainda não são todos os municípios que destinam seu resíduo para aterro sanitário mesmo, né? A gente tem ainda muita questão de lixão, muito ainda a questão de descarte de lixo em rio. Não tem coleta seletiva também, né? Exato. Então, aqui é a forma, digamos, menos pior, né? O aterro sanitário. Mas se for para descartar, então que seja descartado na forma menos pior. Enfim. Vou trazer, então, esses exemplos para vocês. O primeiro que eu vou falar é sobre a Fazenda Urbana de Curitiba. A Fazenda Urbana, ela foi lançada no ano passado. Então, ela é um projeto super legal, mas que ainda não está acontecendo na sua totalidade por causa da pandemia que, né, aconteceu no ano passado e ainda está acontecendo. Então, aqui, o que acontece na Fazenda Urbana? Eles cultivam, é uma área... vou passar aqui para o próximo. É uma área de mais de 4 mil metros quadrados, então é uma área bem grande. E eles têm o objetivo não só de cultivar esses alimentos, mas também de promover uma educação para a prática agrícola sustentável. Então, a ideia ali é fazer cursos, palestras, para ensinar as pessoas a plantarem de uma maneira orgânica, né? E dentro das grandes cidades. Então, a gente aproxima as pessoas da prática agrícola. Ao invés de a gente pensar que o nosso alimento vem, sei lá da onde, transportado de caminhão, que gera um impacto ali da geração de gases, por que a gente não traz essa forma de produção em pequenas escalas, dentro das grandes cidades, para conseguir aproximar as pessoas disso, aproximar as pessoas da prática agrícola, de colocar a mão na terra, de realmente plantar o seu próprio alimento. Então, eles têm essa ideia ali. É uma ideia super legal, que poderia ser replicada de uma maneira muito fácil, assim, em outros locais, em outras cidades. Eles também têm ali diferentes métodos de plantio. Então, aqui nessa foto, vocês podem ver que são umas caixas de isopor que são reutilizadas. E aqui eles plantam, são hortas capilares. Então, eles estão vendo como que aqui eles estão estudando, né, entendendo como que eu posso plantar esses alimentos em caixas que são pequenas, que uma pessoa pode ter uma caixa dessa dentro da casa dela, por exemplo, fazendo esse modelo de irrigação por capilaridade, que, né, dá para ver ali que tem um cano que onde você vai irrigar as suas plantas, e ali dentro tem outros canos que vão distribuir essa irrigação. Mas eles também têm, por exemplo, cultivo em garrafa PET, em lata de tinta. Eles fazem diferentes tipos que possam ser replicáveis, né? Que as pessoas possam fazer nas suas casas. Eles não querem só aglomerar ali a plantação, né? Fazer ali aquilo acontecer. Eles querem expandir isso para dentro da casa das pessoas. Então, eles plantam ali diferentes tipos de variedades agrícolas, inclusive punks, né, que são plantas alimentícias não convencionais, que é uma forma interessante da gente complementar a alimentação das pessoas, né? Às vezes a gente tem eu até falo isso sempre, tinha uma planta na minha casa que eu chamava de mato, para mim era mato, mas não, era alimento, eu podia comer aquilo, eu não sabia, e eu só fui a saber quando eu vi lá na Fazenda Urbana aquilo plantado. Eu falei, nossa, vocês plantam mato? Ele falou, não é mato, é comida. Mas na minha família era mato, entendeu? Então, é uma forma legal da gente
diversificar a nossa alimentação, diversificar a forma que as pessoas se alimentam de uma maneira mais nutritiva. Eles também têm esse projeto de uso de energia eólica e solar, inclusive eles têm, deixa eu ver se tem alguma foto que dá para ver. A primeira foto aqui dá para ver, ó. Lá no final tem aquele catavento lá, gigante, que é de energia eólica. Mas, como eu falei, esses dois projetos de energia eólica e energia solar, eles ainda não estão em funcionamento, porque ainda muitas coisas que foram planejadas por eles ainda não estão acontecendo. Mas também é uma forma legal da gente reduzir o nosso impacto, né? Utilizando energia eólica e solar. Também reaproveitamento da água da chuva para irrigação. Eles coletam a água da chuva, eles têm alguns containers, que é onde tem as salas de reuniões, os escritórios, e eles têm, assim, ao redor dos containers, umas calhas, onde eles fazem a coleta da água da chuva. E todo esse alimento que eles plantam aqui, eles doam para associados do programa Mesa Solidária. Então, quando já está na hora de colher, eles chamam esse pessoal desses programas que são associados ali ao Mesa Solidária, e o pessoal colhe e leva. Leva para casa de idosos, lar de idosos, programas de igreja. Então, já teve só do ano passado, que eles inauguraram mais ou menos na metade do ano, já teve bastante alimento que eles doaram. Então, a Fazenda Urbana é um exemplo muito legal da economia circular sendo utilizada na prática. Eles plantam os alimentos. Lá dentro da Fazenda Urbana, eles têm uma cozinha-escola, que também nunca foi utilizada ainda por causa da pandemia. Mas qual que é o objetivo da cozinha-escola? É eles fazerem cursos e palestras e tudo mais, ensinando para as pessoas como fazer essa utilização integral dos alimentos, né? Como que eu posso utilizar os alimentos sem desperdiçar nada. Mas qualquer coisa... Oi. Tem um livro, já que você está falando disso, tem um livro que é bem legal, que é o da Bela Gil, que é da Raiz à Flor. E ela explica algumas receitas, assim, de como a gente pode reaproveitar os alimentos de uma forma mais integral, assim, coisas que a gente nem imaginaria como fazer, né? E essas coisas que a gente até compra, né? Por exemplo, tem uns salgadinhos de semente de abóbora. Quantas vezes a gente compra uma abóbora e joga a semente toda fora, né? E aí você vai lá e compra esses embalados prontos, né? Então tem muita coisa que a gente pode fazer. O professor Adriano, ele destacou aqui a questão do cuidado com os alimentos que não são orgânicos, né? Porque a gente tem, às vezes, o uso muito intensivo de agrotóxicos, né? Então, alguns tipos de alimento têm concentrações bem elevadas, né? Mas a ideia, por exemplo, da Fazenda Urbana é justamente fomentar o uso de uma agricultura mais orgânica, né? Da gente pensar em como plantar esses alimentos em casa ou num local como esse, né? Ter uma horta comunitária, talvez, e dessas maneiras a gente consegue reduzir a entrada de agrotóxicos nos alimentos, né? Então, é uma ideia legal, né? A ideia deles é essa mesmo, ali é totalmente orgânico. Por exemplo, eles utilizam uma forma que eles utilizam de espantar pragas, assim, que podem acontecer nas hortas. É você plantar outras plantas que atraem mais essas pragas, e aí elas não atacam as outras. Teve um exemplo muito legal que eu vi que tinha 2 espécies de couve plantadas, assim, no mesmo lugar. Uma estava extremamente detonada, toda comida, toda esburacada, quase não tinha folha mais. E a outra estava intacta. Eu falei, nossa, como que é possível isso, né? E ele explicou que tal praga lá, que eu não lembro o nome, ela gostava de comer mais aquela couve X. Por isso que eles plantavam uma do lado da outra, porque aí a couve Y não era atacada. Então, eles utilizam essas formas de combater as pragas, assim, né? Mais naturais. E essa questão da agricultura sustentável também entra, por exemplo, o uso desses insumos, né, os minerais, os nutrientes que as plantas precisam de uma forma alternativa, né? Por exemplo, o produto proveniente da compostagem é uma opção, ou o exemplo que a Flora trouxe ontem. Então, quando a gente pensa em
maneiras de obter esses nutrientes de uma forma não convencional, digamos assim, a gente também está contribuindo ambientalmente para a questão, porque quando a gente pensa em como que a gente obtém esses nutrientes, tem um grande impacto também, tem alguns nutrientes que a gente está na iminência de ter uma escassez deles, né, e sem esses nutrientes a gente não consegue produzir nada. Então, Exatamente. é bem importante pensar em todo esse ciclo, em como a gente reaproveitar tudo, né? Tudo que é possível. Isso, é verdade. Então, ali depois, ali mesmo na fazenda urbana, depois que os alimentos passam por essa cozinha escola, que atualmente não está acontecendo, então eles doam a maioria dos alimentos, e se acontece algum problema ali, por exemplo, quando teve em novembro, eu acho que aconteceu uma chuva de granizo muito forte aqui em Curitiba, e estragou praticamente todas as coisas que eles tinham plantado lá. Então, quando acontece isso, a maior parte desses alimentos eles fazem a compostagem. Então, eles têm um setor bem grande, assim, que eles também estudam, né, a compostagem na prática. Então, tem diferentes formatos, em caixa d'água, em lugares menores, coisas que eles estão também estudando. Qual que é o mais viável, né? Qual que é o melhor ali para poder fazer a compostagem. Então, eles fazem a compostagem e ali dentro, ali mesmo na fazenda urbana, eles utilizam o adubo e o fertilizante que é gerado ali na própria horta, que é a forma que eles, como a Patrícia mesmo acabou de dizer, a forma que eles utilizam para fazer essa fertilização ali, né, das hortas. Então, ali dentro não acontece desperdício. Se a gente for ver a circularidade ali dentro da fazenda urbana, ela é quase que 100%, né? Eu não vou dizer que é 100%, porque sempre pode acontecer um problema ou outro, né? Se a gente for ver, por exemplo, essas pessoas que colhem as folhas ali, que recebem essa doação, se isso também faz parte da responsabilidade da fazenda urbana, e o que essas pessoas fazem depois que elas colhem? Será que elas não estão desperdiçando também alguma coisa? Então, a gente precisa também aqui analisar o ciclo completo, né? O ciclo de vida inteiro do nosso produto. Então, ele é praticamente sem desperdício, né? É um exemplo super legal que pode ser seguido e, inclusive, replicado dentro das nossas casas. E outros exemplos que eu trouxe aqui para vocês são todos praticamente fazem a mesma coisa, que é arrecadar esses alimentos que perderam seu valor comercial, né? Esses alimentos que estão um pouquinho machucadinhos, um pouquinho estragadinhos, que as pessoas já não querem mais comprar no mercado, e fazer essa distribuição. Então, o Mesa Brasil é um programa do SESC, que arrecada alimentos que são doados por empresas, indústrias, agricultores, comerciantes. Nesse caso, que eles não aceitam doação de alimento pronto, que é o que eu tinha falado anteriormente, né? E doam para as pessoas também associadas a programas como o Mesa Solidária. O Banco de Alimentos do SEASA é a mesma coisa, é da SEASA, né, que eu sempre tenho essa dúvida, mas é central de abastecimento, então é a SEASA. Eles também pegam os produtos que não foram vendidos lá e fazem essa redistribuição para pessoas que necessitam. E existe um projeto da Prefeitura de Curitiba de fazer um banco de alimentos também no Mercado Municipal de Curitiba. Não sei quem conhece o Mercado Municipal de Curitiba, mas lá é como se fosse uma feira, né? Eles vendem vários produtos alimentícios e acontece também muito desperdício. Todos esses locais que têm venda de alimentos, acontece desperdício. Então, eles também querem implantar um banco de alimentos ali dentro do mercado municipal e a previsão é que isso seja feito no segundo semestre de 2021. Eu vou passar um vídeo bem rapidinho, eu não sei até que horas que eu tenho para apresentar, mas afinal vou passar. Não, tem uns 15, 20 minutinhos. Está quase terminando, mas é um vídeo sobre esse programa Mesa Brasil do SESC. Está aparecendo para todo mundo? Tá, mas não tem áudio. O Brasil é o agora saiu. Opa. Tá dando certo? Deu uma travada aqui. Eu comecei ele de volta, aqui, vamos ver se vai carregar. O Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do planeta. Nenhum brasileiro
deveria passar fome. Nenhuma criança brasileira deveria dormir com fome. Mas a realidade é outra, e os números alarmantes. O destino de 30% de toda a produção de alimentos do Brasil é o lixo. E somos 14 milhões de brasileiros com fome. É possível transformar essa realidade? El hambre, no solo en América Latina, sino a nivel global, digamos que se viene midiendo hace muchos años. Tenemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se trabajaron más o menos durante unos 15 años, donde se hizo una apuesta importante por reducir la inseguridad alimentaria y el hambre en el mundo. Y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ponemos una meta para el 2030, que es acabar con el hambre. Yo creo que aún no estamos en el camino que nos permita alcanzar la meta. Estamos hablando que cerca de 821 millones de personas sufren hambre en el mundo. La gente dice, pero yo nunca he visto 821 millones de personas. Pues, ¿dónde están? Solo para que nos hagamos una idea, si yo pusiera en un territorio 821 millones de personas, ocuparían desde México hasta la Patagonia. Desde 1994, o Mesa Brasil Sesc contribui para diminuir a fome no país. O Programa de Segurança Alimentar e Nutricional busca alimentos onde sobra e entrega onde falta, tecendo uma rede de milhares de parceiros entre doadores, instituições e voluntários, transformando a vida de milhões de brasileiros. Hoje, devido ao SESC, a gente não está mais perdendo essa mercadoria. E para nós, agricultor, ela já perdeu o valor. O projeto é muito importante para a qualidade da alimentação das crianças, porque muitos deles não têm essa alimentação em casa. Então, nós recebemos aqui as verduras frescas, legumes frescos, legumes da estação, e não só na alimentação, mas também no trabalho pedagógico na sala de aula. Todos os dias, o Mesa Brasil Sesc coleta doações, em sua maioria hortifruti grangeiros, e entrega nas instituições sociais. Isso em todos os estados do país, o que torna o Mesa Brasil a maior rede de banco de alimentos da América Latina. Mas o trabalho vai além da distribuição de alimentos. O programa desenvolve ações educativas nas áreas de nutrição e serviço social, promovendo a alimentação adequada e o fortalecimento das instituições assistidas. É possível combater a fome no Brasil? São 2 anos de parceria e para a gente é muito gratificante. Então, a gente fica muito feliz e muito grato por poder estar junto. Se não fosse o Mesa Brasil, muitos produtos poderiam ser desperdiçados. E hoje, a gente conscientizar os nossos produtores e essa mercadoria está indo exatamente para quem necessita. E o Mesa Brasil chegou para levantar a moral do agricultor. Alimente essa ideia. Então, é bem legal a gente ver que eles não trabalham só, então, nessa parte da doação dos alimentos, né? Também fazem esses cursos profissionalizantes sobre a produção, como cozinhar realmente os alimentos, higienização, né? Então, todos esses programas aqui que eu mostrei de exemplos para vocês, eles também trabalham nessa área, assim, não só redistribuindo os alimentos, mas também conscientizando e educando as pessoas, né, que estão envolvidas nesse processo. E, por fim, aqui para finalizar, falar um pouquinho sobre essa questão alimentar na pandemia. Então, a gente estava belos e formosos, né, no ano passado, e, de repente, surgiu essa pandemia que, assim, causou vários atrapalhos, né, na vida de muitas pessoas. Inclusive na nossa vida de pesquisador.
Então, a gente teve que ter uma outra visão sobre aquilo que a gente pesquisa, sobre as coisas que a gente trabalha, e também como que o nosso projeto, como que o nosso estudo, ele pode ajudar também, de alguma forma, a diminuir, a minimizar, né, os problemas que estão ocorrendo nesses momentos. Então, a pandemia, ela mostrou que existe uma grande fragilidade nas cadeias de abastecimento. Todas as vezes que acontece algum grande evento como esse, a gente percebe o quanto nós somos dependentes das coisas nessa questão alimentar. Então, por exemplo, quando teve a greve dos caminhoneiros, eu acho que foi em 2018, os mercados ficaram praticamente desabastecidos, porque nós somos totalmente dependentes desse transporte rodoviário no Brasil. E a mesma coisa aconteceu agora na pandemia. A gente percebeu o quão frágeis são essas cadeias. Nós percebemos que, por exemplo, os mercados ficaram fechados alguns dias da semana. Então, nós tivemos que, né, modificar a nossa vida ali, o nosso dia a dia, em relação à questão alimentar. As pessoas passaram a estocar um pouco de alimento lá no começo, nas suas casas. Mas quando a gente fala sobre alimentos perecíveis, né, como frutas e verduras, não são alimentos que podem ser estocados por muito tempo. Então, vai muito de frente com a questão do isolamento social. As pessoas precisavam fazer isolamento, ficar em casa, mas ao mesmo tempo as pessoas precisam ir comprar comida, né? A gente precisa se alimentar. E quanto mais a gente saía para ir ao mercado, mais a gente estaria exposto a um risco, né? E outra coisa que surgiu muito, assim, que veio muito em debate nesse período, foi a questão da saúde versus alimentação. Quanto mais a nossa alimentação for saudável, né, a gente comer frutas, verduras e tomar água, isso tudo ajuda a gente ter uma saúde mais forte. Então, diante de todos esses debates e tal, surgiu uma necessidade de repensar a produção de alimentos. Por que não trazer esse alimento realmente mais próximo das cidades? E por que não trazer essa produção alimentar para dentro das nossas casas? Então, nós passamos a estudar ali diferentes alternativas para as pessoas produzirem esses alimentos dentro das suas casas, principalmente quando a gente fala desses alimentos perecíveis, né, que as pessoas que a gente tem que comprar com mais frequência, né? A gente precisa ir ao mercado com mais frequência para comprar frutas e verduras. Lógico que você ter uma horta dentro da sua casa, ela não vai suprir toda a sua necessidade alimentar. Eu não consigo plantar uma bananeira aqui dentro da minha casa, mas eu consigo plantar alface, eu consigo plantar tomate, eu consigo plantar várias coisas que podem, de alguma forma, complementar a minha alimentação. Então, a gente passou a repensar, tanto que a procura no Google por como fazer uma horta em casa cresceu muitos %, porque as pessoas começaram realmente a olhar para isso com outros olhos. Até porque tinha muita gente que estava em casa e precisava também achar alguma coisa para ocupar o seu tempo, né? E mexer na terra, plantar as coisas ali, é extremamente desestressante, assim, é uma terapia muito boa realmente para colocar em prática. Então, quando a gente fala das pessoas plantarem os alimentos dentro das suas casas, a gente está falando dessa produção mais próxima, né, que reduz o impacto do transporte, que reduz os desperdícios do transporte. A gente está falando de uma alimentação mais saudável, porque a pessoa, ela está tendo uma consciência maior do que ela está comendo, ela sabe como foi plantado, ela, em geral, essas hortas dentro das casas, elas são orgânicas. A gente também está reduzindo os desperdícios, porque a pessoa só vai retirar da horta aquilo que ela precisa comer naquele momento. Ela não precisa cortar uma cabeça inteira de alface para comer. Ela pode colher 2, 3 folhas, que é o que ela precisa para se alimentar naquele momento. Uma coisa que estraga muito na minha casa é alface, porque a gente compra uma cabeça de alface que é muito alface. Não tem como eu comer tudo aquilo sozinha. Se eu tivesse uma plantação de alface aqui dentro da minha casa, com certeza eu ia só colher 2 ou 3 folhas, e isso ia ajudar muito nessa redução dos desperdícios. Ajuda também nessa questão de evitar saídas para compras, né, como eu falei, mas como eu falei também, não tem como a gente plantar
muita coisa dentro das nossas casas. Então, isso também pode ser um gatilho para uma economia mais compartilhada, né? Se eu planto aqui dentro da minha casa alface e o meu vizinho aqui planta tomate, por que a gente não pode trocar, né? Voltar a fazer um escambo das coisas que a gente tem e que eu não estou usando. Para mim, aquilo ali é um excesso, né? É muito. Eu posso trocar com o que não está servindo mais para o meu vizinho. Então, a gente pode fomentar isso, dessa economia compartilhada, né? A gente reduzir os desperdícios também dessa forma. A gente está atuando ali em diferentes projetos relacionados a essa questão de realmente incentivar mais as pessoas a plantarem dentro das suas casas e também fazerem compostagem dentro das suas casas, que são questões extremamente importantes, que relacionam muito essa questão da economia circular com os alimentos e que podem ajudar muita gente a reduzir os impactos ambientais. Bom, aqui algumas referências, né, do que eu falei sobre economia circular, sobre a fazenda urbana. E é isso, espero que tenha contribuído de alguma forma. Tem aqui os meus contatos, se alguém quiser falar comigo. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, estou aberta aí para tentar responder. Legal, Gabriele, obrigada. Foi muito legal fazer toda essa reflexão, esses projetos que a gente muitas vezes nem conhece, né, e que existem pertinho, né. A Fazenda Urbana é um projeto muito legal, eu ainda quero também poder conhecer pessoalmente. A galera que estava falando, né, vamos fazer uma excursão para lá. Eu acho que a hora que realmente as coisas estiverem andando, a gente sair desse momento de pandemia, pode ser uma opção bem legal de vocês fazerem mesmo. Vocês ainda têm tem mais 2 anos aí pela frente do curso, né? Então, acho que é um projeto legal de ser visitado e conhecido pessoalmente, né? Uma coisa só que... Oi? E eles fazem essas visitas técnicas, né? Que agora não estão funcionando, né? Por essa questão da pandemia. Mas como a gente tem um projeto que nós estamos desenvolvendo ali dentro da Fazenda Urbana, então a gente fez essa visita técnica, é muito enriquecedor. Você aprende muita coisa. Como eu falei que eu achava que era mato e era comida, foi muita coisa que eu aprendi, assim, nessa sentido, sabe? É realmente muito legal, vale a pena vocês fazerem uma visita mesmo. E outra coisa também que eu queria só comentar um pouquinho com vocês, né, a questão, né, antes a gente falava da questão dos 3 R's, né, que era reduzir, reciclar e reutilizar, né, e isso foi se modificando ao longo do tempo, e agora a gente fala de 7, 8 R's, né, mas entram novos R's aí, que seriam o quê? A gente repensar o nosso consumo, e isso vai tanto na parte de consumo dos alimentos, né, você planejar o que você vai comer na semana, no mês, para você comprar, principalmente na questão dos alimentos perecíveis, aquilo que você vai, de fato, consumir, né, então a gente conseguir repensar sobre isso, né, a gente conseguir também reparar algumas coisas, fugindo um pouco da questão alimentar, mas de outros produtos, como a Gabriele trouxe, da obsolescência dos produtos, né, então, tem um micro-ondas, será que se ele queimou eu preciso ir lá e comprar outro? Ou eu posso reparar, consertar ele para conseguir minimizar essa compra, né, de novos produtos o tempo inteiro, né? E também recusar, né, porque a gente vive num mundo capitalista que fica fomentando a questão do consumo desenfreado o tempo inteiro, principalmente a gente está nas mídias sociais, isso é intenso, né, indiretamente no subconsciente, até tem um livro muito interessante que é o Subliminar, que fala sobre isso, como a gente é influenciado no nosso subconsciente a fazer várias coisas que a gente nem percebe conscientemente. Então, a gente tem que ter realmente uma reflexão sobre isso para que a gente fuja desses caminhos, assim, que vão contra, muitas vezes, até o que a gente acredita, o que a gente pensa, a gente que está fazendo algo numa área ambiental, vocês se formando num curso de controle ambiental, a gente quer pensar um pouco melhor nessas coisas. Isso parte, muitas vezes, começa dentro da nossa casa, né? Começa na forma que a gente vai no mercado, na forma que a gente prepara o nosso prato. Ali no vídeo mostrou, né? Um prato de comida sendo jogado fora. Quantas vezes a gente enche um prato e nem come o que tá ali? É alimento que a gente está desperdiçando, é pessoas que não estão tendo acesso a isso, é resíduo que a gente está aumentando na nossa produção mesmo dentro de casa. A separação dos resíduos, então, às vezes a gente fica pensando muito nas questões fora, né, que tanta coisa parece que tá ruim e não tem muito conserto, mas quanta coisa também, se a gente mudar um pouco essa visão, pode começar pela gente, dentro da nossa casa. Então,
Eu acho que é muito legal essa reflexão que a Gabriele trouxe para a gente conseguir pensar e colocar mais em prática algumas coisas que estão bem fáceis para a gente, né? É verdade. E eu vejo que mesmo a gente que trabalha nessa área ambiental, é o que eu falei, aqui na minha casa, por exemplo, eu não tenho uma composteira. Casa de ferreiro, espeto de pau, que diz, né? Porque eu falo sobre isso e eu não faço aqui na prática. Se a gente que trabalha nessa parte ambiental, às vezes não coloca essas coisas em prática, imagina quem nem sabe que isso existe, quem nem sabe que isso é um problema. Então, por isso que a gente precisa difundir isso. Essa conscientização ambiental é muito importante. E até na questão do próprio exemplo, né? Porque Exatamente. A gente influencia muito mais as pessoas pela nossa ação do que pela nossa fala. Então, exatamente, quanto mais a gente agir, as pessoas ao nosso redor, as pessoas da nossa família podem perceber e podem se conscientizar indiretamente também. Né? Isso mesmo. Legal. Algum professor quer comentar alguma coisa, contribuir, tem alguma questão? Pode falar, Adriana. Oi, Gabriele, prazer, professor Adriano. Eu trabalho com os alunos além aqui da disciplina, a disciplina de Química, né? Achei muito legal a tua apresentação, principalmente porque ela trouxe um enfoque diferente. A Patrícia foi muito feliz em convidá-la na questão de um trabalho de pesquisa que está em andamento. E digo mais, de um trabalho de pesquisa que está em andamento, enfrentando algumas dificuldades colocadas pela questão da pandemia. E eu digo isso, Gabriele, porque no próximo... a gente continua no ano letivo 2020, a gente não terminou. Mas no próximo ano letivo, esses alunos que estão assistindo a sua apresentação vão ser convidados a trabalhar em um projeto de pesquisa. A gente tem uma disciplina chamada Projetos Ambientais. E, provavelmente, pelo que a gente está vendo, as vacinas não vão chegar com a celeridade que a gente gostaria, né? E, provavelmente, os alunos vão iniciar seus projetos com dificuldades semelhantes que você indicou, né? Então, os alunos que prestaram atenção na sua apresentação tiveram condições de observar o quão importante para uma pesquisa é a questão do embasamento teórico que você trouxe números, você trouxe dados, né? Visualizações do entendimento da tua pesquisa no cotidiano do dia a dia, você trouxe até exemplos, né? Do dia a dia, na parte do contexto de alimentação, assim, os alunos até observando aqui no chat algumas situações muito bacanas, né, do SESC, por exemplo, né, e nesse contexto, eu digo que serve também para os alunos ter ideia de como, em uma situação de adversidade, aproveitar e fazer a pesquisa ter um ingrediente que, se não fosse a questão da pandemia, não haveria. Né? Assim, ó, você tá modificando uma situação de ruim para uma situação bacana. Então, eu gostaria de parabenizar, e era isso aí. Obrigada. Realmente, isso foi o que aconteceu, assim, quando a gente está no andamento, né, de uma pesquisa, e vocês vão perceber quando vocês fizerem a pesquisa de vocês que muita coisa não acontece da forma que a gente planeja. E a gente tem que ter essa resiliência, né? A gente tem que conseguir se adaptar ao que está acontecendo. E uma coisa muito importante para mim, desde que eu entrei no mestrado, era trabalhar com alguma coisa que pudesse ser feita na prática. Eu não queria só produzir artigos, escrever minha dissertação, mas eu queria mesmo conseguir atuar para mudar uma realidade, assim. Às vezes parece meio utópico quando a gente fala que a gente quer mudar o mundo, mas é uma sementinha que a gente planta, né? É igual a Patrícia falou, a gente tem que começar fazendo a nossa parte, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue, com certeza, resultados
muito grandiosos, né? Obrigada, agradeço. E só para complementar isso que você falou de mudar o mundo, eu tenho uma percepção, assim, que no começo da graduação, às vezes a gente vê tanta coisa que não dá certo, e você fala, cara, é impossível mesmo mudar o mundo, tem coisas que acabam te deixando muito desanimados. Mas eu comecei a mudar essa perspectiva, o que é o mundo? Ao mundo com todos os habitantes de todos os países ou não? Eu posso mudar o mundo que se resume talvez o mundo da minha casa, o mundo do meu bairro, o mundo da comunidade onde eu vivo, da minha escola. Então, isso já é uma mudança no mundo. Talvez não é o mundo de todo mundo mesmo, mas já é o mundo de algumas pessoas. Então, eu acho que isso é legal quando a gente muda um pouco essa percepção, porque facilita até e dá mais ânimo para a gente fazer as coisas, né? Com certeza. Mas é isso, não sei se alguém mais tem alguma consideração, alguma pergunta. Acho que não. Então tá, obrigada a todos pela participação, agradeço a Gabriele pela participação, pela contribuição, foi bem enriquecedor. Imagina, eu que agradeço, obrigadão. E vamos ver se logo vocês conseguem fazer uma visita lá na Fazenda Urbana. Quem sabe esse ano ou ano que vem vai ser legal. Verdade. Então tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.